Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos tóxicos, né? Estamos aí falando do Dia Mundial da Mulher e a gente fala da saúde física, não sei o que da mama, não sei o que do útero, mas os relacionamentos tóxicos, né? Aquelas toxinas que a gente vai acumulando emocionalmente e depois acaba adoecendo, né? E principalmente o relacionamento tóxico é o relacionamento narcisista, né? Ou seja, aonde as mulheres se submetem a homens narcisistas. E por que existe o narcisismo? Provavelmente é um problema do ego que não está regulado. Muitas pessoas falam que o ego é uma coisa ruim. Não, não é. A falta de ego ou o excesso de ego pode fazer mal. Então, o excesso de ego é egoísmo. Então, para o mundo que eu quero descer, me sirvam, né? Eu domino vocês e vocês estão aqui para me satisfazer as minhas necessidades. E existe a falta de ego, né? Onde as pessoas colocam os outros em primeiro lugar, subestimam a sua própria capacidade de aguentar pressões e se submete a situações abusivas. E aí não fica difícil uma pessoa que tem falta de ego se aproximar de alguém que tem excesso de ego. E aí a pergunta fica, a gente vai pensar assim, isso é mais comum entre as mulheres se submeterem a relacionamento com narcisistas? É provável que isso seja mais comum nas mulheres por um atavismo músculo-esquelético, como eu falo, né? Salvaguardando as exceções, geralmente homens são de maior tamanho, com maior força muscular e, portanto, com maior poder de morte sobre as pessoas, né? O poder letal que eles falam. Por isso que algumas pessoas em alguns países defendem o uso de armas por mulheres, né? Por quê? Porque seria a única coisa que balancearia o poder letal de um homem grande, musculoso e poderoso com uma mulher mignon, magrinha do tamanho dela que ela pode ser. Ela possuir uma arma equilibraria as forças, então ele evitaria a agressão. Estamos falando de onde vem a possibilidade de uma mulher ter mais tendência a submeter ao narcisismo, por uma necessidade de proteção, por uma necessidade de crescer o seu ego, projeta no outro, a necessidade de cuidar do outro. Como o narcisista quer ser cuidado, quer estar em evidência, não é difícil ele atrair as heroínas, abusar delas, né? E depois descartá-las, como acontece com todo abusador, que abusa, né? E descarta. E a mulher vai se sentir abusada e abandonada. Lembrando que sensação de abandono é a sensação não de estar sozinha, é a sensação de não ter com quem contar. Tem solução para isso? Vamos matar os narcisistas? Né? Vamos treinar as coitadinhas? Não, nada disso. Nós vamos regular o ego, trabalhar o ego, fazer com que ele vá para o tamanho certo, de maneira que o relacionamento homem e mulher seja ombro a ombro, que as características masculinas complementem as características femininas sem submissão de nenhuma dos lados, ou seja, contribuir cada um com as suas características. E isso precisa desenvolver o ego. Eu preciso estar egocentrado, eu preciso ter autoestima e amor próprio. Para isso, eu preciso ir me desligando dos meus relacionamentos abusivos e até mesmo da minha baixa autoestima, recuperando a minha autoestima, que eu que faço a estimativa do meu tamanho, não é o outro. E aí eu vou poder recuperar o amor próprio, aonde eu vivo e deixo viver. E num relacionamento, poder fazer aquele contrato, que é o que nós chamamos de casamento, né? Que significa o quê? De agora em diante, este corpo não me pertence, pertence a você. E esse corpo não te pertence, pertence a mim. De maneira que você não pode fazer com ele nada que eu não saiba. E eu não vou fazer nada com o meu que você não saiba. Esse é o verdadeiro casamento. E para isso há de se evitar qualquer tipo de briga de egos, seja por excesso ou seja por falta, seja por narcisismo ou por submissão. Aí então
nós vamos estar caminhando por um relacionamento sadio, onde haverá trocas e o crescimento dos dois. Por isso, no mundo, nesse momento, nós estamos comemorando aí o Dia Internacional da Mulher, nós vamos estar falando exatamente sobre isso. Cuida do teu ego, né? Marido não é filho, certo? E não é pai. Então a gente é um companheiro aonde a gente vai poder contribuir com a nossa parte. E ele também vai poder assumir, vamos dizer assim, que mulher não é a empregada dele e não é a mãe dele, né? De maneira que isso requer amadurecimento, tanto do ponto de vista biológico, né? E nem consegue ser marido e mulher com 13, 15, 16 anos, às vezes nem com 20 anos, ainda mais hoje em dia, que a adolescência está indo até quase aos 30. Né? Também tem que ter amadurecimento psicológico, que é a questão de como nós vivenciamos as nossas emoções, de maneira madura, né? Não de maneira impositiva e nem de maneira birrenta, que é o tal do mimimi. Tem que ter também o amadurecimento social. Né? Não adianta você formar uma família para poder, um grupo de pessoas, um casal, para que ele vai acabar se tornando mais um peso para a sociedade em termos de mantê-los. E também do ponto de vista espiritual, né? No sentido do para que estaremos nos consorciando com alguém, né? Para que serve formar uma família, né? Isso é importante num contexto em que nós estamos falando aí sobre relacionamentos tóxicos.